O Brasil, até, né, os anos 60 e tal, ele tinha uma. O Brasil era um país majoritariamente rural em termos de população. Eu costumo dizer que ele ainda é rural porque, né, como quase todos os países, a área rural é muito maior. Né? A gente vive em função do que é produzido no campo. Agora, até os anos 60, a hegemonia era indiscutível. Quando a gente fala em bancada ruralista, hoje em dia, é melhor a gente comparar até com o período de redemocratização para cá, se ela aumentou, se ela diminuiu. No caso, a bancada ela está aí para atender o serviço dos proprietários das terras no Brasil, das terras, do gado, das empresas agropecuárias. Essa bancada ruralista já foi muito mais mal vista, por exemplo, no período constituinte, porque era associada aos grandes problemas que estão embutidos, né, no campo brasileiro, a grilagem, né, desmatamento, trabalho escravo, infantil. E hoje em dia há uma distensão maior na sociedade, ela passa a ser mais aceita por cada vez mais setores e cada vez mais partidos. Então, identificar a bancada ruralista hoje é identificar não só um crescimento numérico de deputados, é um crescimento do prestígio. Eles também têm cada vez mais marketing. Você vê hoje propaganda da Friboi, né, na televisão, direto com Tony Ramos, com Roberto Carlos. E isso significa que eles se empoderaram e significa que eles se empoderaram em termos de comunicação. Né? Então eles não são só um poder no Congresso. Eu costumo falar, como eu mostrei no meu livro, Partido da Terra, que a gente tem mais que uma bancada ruralista, a gente tem um sistema político ruralista, que começa lá atrás, começa nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, e vai passando pelas assembleias, pelos corredores dos palácios de governos estaduais, até a esplanada dos ministérios, até a Câmara e o Senado, por exemplo. O financiamento de campanha em si já é uma distorção brutal no Brasil, se a gente levar em conta que os votos, cada voto vale né, os votos são iguais, mas há uma desproporcionalidade na medida em que as empresas, numericamente, dá para ver como esse financiamento de campanha elege os deputados que passam a atender os interesses do poder econômico. No caso da bancada ruralista, você tem um dos aspectos desse financiamento de campanha, o financiamento por empresas agropecuárias ou por empreiteiras que também têm seus braços agropecuários, o que não costuma se falar muito. Camargo Corrêa, Debrecht, todas as grandes empreiteiras também têm o braço agropecuário e não costumam ser mencionadas. Agora, você tem nesta eleição uma grande novidade nesse sentido, que é o grupo JBS Friboi ter sido o maior financiador privado de campanha no Brasil, das candidaturas como um todo, e também da bancada ruralista. O levantamento que eu acabei de fazer mostra que a bancada, boa parte da bancada ruralista é financiada pela Friboi. No caso de alguns partidos, como o PP, Partido Progressista, a maior parte dos deputados eleitos recebeu financiamento da Friboi. Tem um dado muito importante de 2012, que é o seguinte: o grupo JBS em 2010 já contribuiu para eleger muitos deputados, já esteve entre os maiores financiadores de campanha. E no caso de 2010, esse grupo, esse frigorífico, que é o maior frigorífico do mundo, elegeu 41 deputados federais, contribuiu para a campanha, para a eleição de 41 deputados federais. 40 deles votaram a favor do novo Código Florestal, que a gente poderia até chamar de Código Ruralista, um código antiflorestal, um código que fará e já está fazendo aumentar o desmatamento. É interessante você perguntar isso, porque no caso, por exemplo, de direitos trabalhistas, a gente fica mais evidente
que haverá e há uma composição entre as bancadas conservadoras. A bancada ruralista não existe somente em si. Então ela vai fazer parcerias com a bancada evangélica, quando for o caso, e geralmente é o caso, com a bancada da bala, com a bancada dos proprietários urbanos, bancada dos banqueiros, a bancada, né, dos empreiteiros. Né? No caso dos direitos trabalhistas, é de interesse destes que eu falei, ou quase todos eles, diretamente, diminuir os direitos. No caso do trabalho escravo, a gente tem, já que estamos falando em bancada ruralista, a gente tem dezenas de políticos que estão no poder já mencionados em lista suja do trabalho escravo, a lista do Ministério do Trabalho que traz aquelas empresas e aquelas pessoas que já tiveram fazendas envolvidas em denúncia de trabalho escravo. Então a gente já teve a gente tem dezenas de políticos nessa lista que já estiveram ou estão nessa lista, ou que já participaram, ou têm familiares que já participaram de situações assim. No caso específico do trabalho escravo, houve uma suposta vitória do governo de aprovar a PEC do trabalho escravo, a proposta de emenda constitucional do trabalho escravo, que pune exatamente empresas, né, que estiverem envolvidas nesse tipo de violação de direitos. Acontece que a maior parte, ela foi aprovada porque boa parte das pessoas votou, boa parte dos deputados votou, para depois, como se diz no direito, sentar em cima, né? Enfim, prorrogar, ficar discutindo eternamente o conceito de trabalho escravo. Agora, aqueles ruralistas núcleo duro, que tem voto mesmo de ruralista, de grande produtor ou médio produtor, esses tiveram ainda cara de pau de votar contra essa emenda constitucional do trabalho escravo, que pune o trabalho escravo. Com uma bancada ruralista mais conservadora e um Congresso mais conservador, que a gente deve ter em 2015, é muito provável que isso simplesmente não avance, que a gente tenha, no mínimo, não tenha um avanço, para não dizer que haja um retrocesso nesse aspecto. Eu analisei a declaração de bens entregue por 13 mil políticos à Justiça Eleitoral. Então, partindo da própria base de dados deles, né? E até está aqui o livro, né? Enfim, então eu analisei dados de prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores. E uma coisa que me chamou a atenção é que alguns têm a cara de pau de declarar terras da União, ou seja, terras griladas. Isso foi algo que me chamou muita atenção. Suplente de senador, você vai ver a declaração de bens dele, está lá, não sei quantos mil hectares de terras do INCRA, terras da União. Terras do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, não são vendáveis. As terras da União são da União, e o cara está lá declarando como propriedade dele. Isso mostra a imensa desfaçatez e a imensa tranquilidade deles em burlar as leis do país, né? Mas nem oficialmente eles têm descrição, né? Quanto mais lá na cena local, né? Nesses rincões do país, onde o Estado não chega, a polícia não chega, onde a lei é da pistolagem, né? Onde o cartório é tomado pelo poder econômico, no caso pelo poder ruralista, onde a justiça, os próprios juízes, desembargadores são também proprietários de terra, né? Quer dizer, eles não respeitam nem a justiça eleitoral, né? A justiça de um país ainda mais, né? Mais ligado na Constituição, né? Quanto mais lá no rincão, onde eles têm o domínio, né? De modo patriarcal, patrimonialista, clientelista, coronelista. É uma temática que cada vez mais está fora da grande imprensa. Havia um interesse maior até durante a própria ditadura sobre questões indígenas nos jornais. E hoje você tem um refluxo. Os mesmos jornais que questionavam a grilagem histórica
do Pontal do Paranapanema, em São Paulo, que é o extremo oeste do estado de São Paulo, que era composto por florestas, eram florestas, nos anos 50 lá tal, eles estavam lá grilando e desmatando. Os jornais combatiam isso, a própria Folha, Estadão, né? Hoje esses jornais defendem os mesmos proprietários, cujas famílias, no mínimo, grilaram todas essas terras com apoio de governador, o apoio do governador Adhemar de Barros e sua turma. Então você tem um movimento conservador também da imprensa em relação a tudo isso. E é por isso que iniciativas de reportagem, de artigos, de trabalhos acadêmicos, essas iniciativas se tornam absolutamente necessárias para se contrapor a um discurso hegemônico que é perpetuado pela grande imprensa.